am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta, Queen of the Amazons. In the name of all that is good, your wrath upon this world is over. Olá, bem-vindos ao Cinemar. Desta semana eu não poderia deixar de falar da estreia do filme da Mulher Maravilha. A estreia foi semana passada e veio precedida de uma grande expectativa, até pelo fato de ser uma das mais populares, se não a mais popular super-heroína dos quadrinhos, onde ela surgiu pela primeira vez lá em dezembro de 1941, quase 76 anos atrás, e ela nunca havia ganho uma versão cinematográfica de suas aventuras. Tivemos, é verdade, o famoso seriado da década de 70, estrelado pela Lynda Carter, que ficou no ar de 1975 até 1979. Foram 58 episódios com as aventuras da Mulher Maravilha, tendo ao lado o inseparável Steve Trevor. É uma série que permanece até hoje na memória afetiva de quem hoje está na casa dos 40, 50 anos. E nesse meio tempo, nesses 40 anos que nos separam daquele seriado, tivemos algumas tentativas de trazer a Mulher Maravilha de volta para a televisão e também para o cinema. Nesse meio tempo, ela continuou aparecendo apenas nos desenhos animados da Warner. Primeiro nos Super Amigos, depois no da Liga da Justiça, nas animações produzidas pela Warner. A tentativa de trazê-la numa nova série com atores e mesmo no cinema, num filme solo, nunca deram muito certo. Até que, ano passado, quando a Warner produziu e lançou Batman vs Superman, que pretendia, de uma certa forma, apresentar o universo de super-heróis da DC Comics para competir com o que a Marvel já vem fazendo de maneira muito bem sucedida nos últimos 10 anos, a personagem foi apresentada e a nova atriz a interpretar, a israelense Gal Gadot, teve a sua primeira participação. E claro, a partir daí foi anunciado o filme solo da Mulher Maravilha e a expectativa só cresceu. Até porque, desde que a Warner produziu a trilogia do Batman dirigida pelo Christopher Nolan, eles não acertaram mais. Tivemos o Homem de Aço, tivemos Batman vs Superman, tivemos Esquadrão Suicida e todos eles não recuperaram, ou pelo menos, não que tenham sido fracassos, mas eles não faturaram aquilo que a Warner esperava. E além do mais, muitas críticas negativas, principalmente dos fãs, fazendo naturalmente uma comparação entre os filmes da Marvel, que têm sido todos muito bem sucedidos, com esses filmes da DC que pecam em muitos aspectos. Então, tudo isso aumentou ainda mais a expectativa em relação a esse filme da Mulher Maravilha, porque não é muito comum na história do cinema americano termos mulheres protagonizando os filmes. Você conta nos dedos os exemplos que temos nesse caso específico, e mais precisamente em filmes de super-herói, menos ainda. Então, a Mulher Maravilha, a maior heroína dos quadrinhos, a mais popular de todas, que já existe há mais de 75 anos, já deveria ter tido seu filme há muito tempo. Mas esse filme solo, essa estreia cinematográfica da Mulher Maravilha, tem muito mais acertos do que problemas. Eu defendo que talvez o maior acerto da Warner tenha sido contratar uma mulher para dirigir o filme. No caso, a Patty Jenkins, cujo primeiro filme, Monster, Desejo Assassino, o filme que deu o Oscar de melhor atriz para Charlize Theron lá em 2003, depois ela fez poucos trabalhos no cinema, fez muitos trabalhos na televisão, mas foi uma escolha bem acertada. Até porque, se você relembrar a maneira como as heroínas são retratadas nos filmes de super-herói, e eu vou citar aqui apenas dois exemplos, a Arlequina no filme do Esquadrão Suicida e a Viúva Negra nos filmes dos Vingadores, para citar um exemplo da Marvel e da DC, elas são mostradas, esses filmes foram dirigidos por homens, talvez por isso, ou
sabe-se lá por quê. De qualquer maneira, essas heroínas foram sempre sensualizadas demais. A câmara parece que tem um prazer assim de mostrar as formas dessas atrizes, se perde muito tempo com essas questões. E, em última instância, essas heroínas, essas mulheres, terminam sendo retratadas como objetos, seja de adoração, de desejo, seja lá o que for. Mas você ultrapassa aquela questão mais simples de ela ser vista como um ser humano, como qualquer outro, e aí você cria uma imagem idealizada, uma imagem de desejo, de sensualidade em torno delas, explorando justamente os atributos físicos dessas mulheres, coisa que não acontece em Mulher Maravilha. A Diana Prince, a Mulher Maravilha que a gente conhece, ela é mostrada em toda a sua beleza, inteligência, graciosidade, vigor, sensualidade também, mas não de maneira vulgar ou de maneira apelativa. Ela é mostrada pelo que ela é efetivamente como mulher e como ser humano. É uma história de origem, a história remonta lá nos tempos ainda em que ela morava na Ilha Paraíso, como é que ela surgiu, o treinamento dela, a vida das Amazonas lá na ilha, toda essa questão envolvendo Zeus e os outros deuses do Olimpo, até o momento em que ela conhece o Major Steve Trevor, que no filme é vivido pelo Chris Pine. A história se passa no começo do século passado, mais precisamente no período da Primeira Guerra Mundial. E desse contato com o Major Steve Trevor e a suposição dela de que essa guerra seria provocada por um inimigo das Amazonas faz com que ela resolva vir para o nosso mundo. E ela acompanha o Steve Trevor até a Europa, até Londres, justamente para participar, lutar nessa guerra e vencer esse inimigo que ela acredita ser o responsável por aquela guerra. E o mais interessante aí é que você passa a ver o mundo e todas as questões cotidianas desse nosso mundo, questões raciais, questões de direito das mulheres, questões de comportamento, questões de relacionamentos familiares e sociais e uma série de outras questões que fazem parte do nosso dia a dia, filtrado pelo olhar dessa mulher, inocente e pura pelo fato de nunca ter tido contato com o nosso mundo, e é através do estranhamento dela que essas questões todas são pontuadas. Mas não pense que se trata de um filme cabeça, um filme que se aprofunda nessas questões. Essas questões aparecem, são colocadas, chamam até a nossa atenção para essas questões, mas é também um filme de aventura, um filme em que ela literalmente pega em armas e vai lutar. E é justamente nesse equilíbrio, na química bem interessante que se estabelece entre a Gal Gadot e o Chris Pine, ou entre a Mulher Maravilha e o Steve Trevor, que o filme tira muito da sua força. Essas duas personagens são muito bem construídas, você entende as motivações dela, você cria uma empatia com elas, tanto com a Mulher Maravilha como o Steve Trevor. São personagens palpáveis nas suas motivações, coisa que infelizmente não acontece com os vilões da história. Eles são planos demais, você não consegue entender as razões de eles agirem daquele jeito, apenas são vilões porque são vilões, são maus porque são maus e ponto final. Isso fica, é um dos pontos fracos do filme, fica muito rasteiro, digamos assim. O filme se desenvolve bem em quase toda a sua totalidade e o final peca um pouco pelo exagero. Parece que na cabeça dos produtores uma necessidade de fazer algo apoteótico, algo grandioso demais, justamente para usar muitos efeitos especiais, muitos efeitos gerados por computador, muitas explosões. Parece que é uma mania boba dos produtores de achar que o público quer ver isso no final do filme. Seja como for, o filme peca justamente nesse ponto, mas nada que comprometa o resultado final. O filme da Mulher Maravilha coloca os filmes da DC Comics Warner num novo rumo, abre um novo caminho para eles, de que é possível fazer um filme que consiga mesclar vários elementos numa história só, sem precisar ser sempre sombrio demais, pesado demais, sério demais. O filme tem uma leveza que faltou aos outros filmes do estúdio e
Se ele responder bem nas bilheterias, como tudo indica que vai responder, poderá colocar esses filmes da DC, os próximos que estão prometidos, como o filme da Liga da Justiça, que está sendo finalizado, o filme do Aquaman, do Flash, a volta do Lanterna Verde e outros filmes do Batman e de outros heróis, num caminho que permitam que eles funcionem melhor do que vem funcionando até agora. E para as meninas, finalmente elas terão uma heroína em quem se espelhar, uma vez que os meninos é que têm brincado bastante com o excesso de filme de super-heróis do sexo masculino. Espero que agora, com o filme da Mulher Maravilha, com o filme da Capitã Marvel, que já foi anunciado pela Marvel e que entra em produção em breve, e outros filmes de heroínas que poderão vir a ser feitos por conta do sucesso da Mulher Maravilha, permita aumentar esse leque e que nós tenhamos mais filmes estrelados por heroína nas telas. É bom para todo mundo. Até o próximo Cinemarden.